Consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Hoje vamos falar sobre um tema que ainda preocupa a saúde das mulheres, o câncer de colo do útero, que também é conhecido como câncer cervical e está associado à infecção persistente por subtipos do vírus HPV. Cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas vão adquirir o HPV ao longo da vida. No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres e a quarta causa de morte por câncer no país. O INCA estima cerca de 17 mil novos casos deste tipo de câncer agora em 2025. Para uma conversa sobre a importância dos exames preventivos, tratamentos, sintomas, recebemos hoje a médica ginecologista Liliane Reis e também o Dr. Bruno Aragão Rocha, que é radiologista e coordenador médico de inovação do Grupo Fleury. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar essa nossa conversa trazendo mais dados do INCA também, que agora em 2022 foram registradas quase 7 mil mortes por esse tipo de câncer aqui no país. Doutora Liliane, o câncer de colo do útero, ele é prevenível, ele é tratável, quando, claro, detectado bem antes, né, de forma precoce, mas por que esses números ainda tão altos e essas mortes, né, dessa doença aqui no Brasil? Olá, Soraya. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui abordando esse assunto que é tão importante, tem um impacto tão grande na saúde. Essa pergunta é muito importante e, infelizmente, ela reflete uma realidade que a gente tem aqui no Brasil. Eu justifico essa alta incidência de morte principalmente pela baixa adesão que as pacientes têm ao exame, porque só através do exame preventivo a gente vai conseguir detectar a lesão ainda precocemente e dar um tratamento adequado. E o que a gente vê na realidade é que elas já chegam com um diagnóstico mais avançado e aí, nestes casos, tanto o tratamento como o prognóstico e sobrevida ficam muito prejudicados. Doutor Bruno, você como médico radiologista, né, qual que é a importância, o papel da radiologia nesse diagnóstico, no acompanhamento do câncer do colo do útero e em que momento da jornada da paciente ele é necessário? Nós costumamos dizer que nós, radiologistas, acompanhamos as mulheres quando a doença já está instalada. Então, normalmente, as mulheres costumam fazer o exame de Papa Nicolau, né, que é a colpostologia oncótica, onde se tenta detectar aquelas lesões precursoras. E uma vez que se detecta uma alteração, as pacientes chegam para a gente para fazer o exame que chamamos de estadiamento, que é para a gente detectar até onde esse câncer vai, se ele invade ou não invade estruturas adjacentes, através principalmente de uma ressonância de pelve. Então, a gente costuma dizer que a ressonância de pelve para estadiar câncer de colo de útero é um exame que a gente não quer ver mais nos próximos anos. Agora, doutora Liliane, você falou, né, que as mulheres chegam com um diagnóstico mais avançado, às vezes acaba até dificultando no tratamento, né? O que a gente falha, o país, eu digo, né, na oferta dos exames, na comunicação com a população, né? A gente tem dados de uma pesquisa de uma startup de tecnologia e que mostra que o número de exames realizados para a detecção do câncer de colo de útero caiu em 6%, isso lá em 2024, né? Passando de 6,96 milhões em 2023 para 6,54 milhões. Isso considerando todas as mulheres, a queda ela é ainda maior, de 7%. O que está acontecendo? Eu acredito que a falha ocorre nesses dois pontos, tanto na oferta como na comunicação. Falta informação para as pacientes da importância e do quanto é significativo para ela ter um diagnóstico precoce. Muitas pacientes elas nem sabem muito ao certo o que o exame está pesquisando, o que o exame está prevenindo. E tem uma burocracia muito grande também no sistema público para conseguir realizar esse exame. Por mais que ele seja ofertado livremente,
o que a gente percebe é que as pacientes têm uma dificuldade em agendar uma consulta com o especialista. Mesmo assim, colocando também um ponto, ele não é coletado única e exclusivamente pelo ginecologista. A própria equipe de enfermagem no SUS, ela está capacitada para coletar, mas não é feito uma abordagem mais facilitada para essa paciente. Às vezes, as pacientes chegando numa UBS, num centro de saúde, elas poderiam ser acolhidas, informadas e colher esse exame, mesmo que de uma forma despretensiosa. Tá. E não é isso que a gente vê. Doutor, você também avalia nesse ponto de vista, como a doutora Liliane? Eu concordo. Eu acho que o acesso e principalmente a conscientização da importância do exame é uma das coisas mais importantes. Nós que costumamos trabalhar tanto em iniciativa privada quanto no setor público, a gente consegue ver as diferenças, por exemplo, em exames de ressonância de pelve, do grau de avanço da doença, quando você tem um lugar onde você tem uma população que faz um rastreamento mais eficiente, a gente costuma ver exames muito mais tranquilos e que doenças iniciais, e em relação a populações que não fazem esse rastreamento bem feito, onde a gente vê doença muito mais avançada. Então, eu coloco muito o crédito nessa situação, principalmente a conscientização sobre a importância e essas barreiras, essas limitações de oferta. Vamos falar então um pouquinho de tratamento, né? Porque o exame preventivo, ele é a porta ali de entrada para você, enfim, se prevenir e também de receber um diagnóstico se isso acontecer. O exame Papa Nicolau é o que a gente está dizendo como exame preventivo? O exame preventivo é o Papa Nicolau e, como o Bruno disse, também conhecido como colpocitologia oncótica. Esse exame, ele é realizado através de uma coleta de material cervical, que é o colo uterino. E essa coleta é realizada e avaliada alterações celulares, que são ocasionadas pelos vírus HPV. E através dessas alterações celulares, a gente consegue avaliar, colocar a paciente como que está com mais chance de desenvolver o câncer ou não. Ela vai sentir algum tipo de sintoma? Ela vai perceber alguma coisa se já tiver com alguma possibilidade de estar com a doença ou não? Ele é mais silencioso? Nas fases iniciais, nos estágios iniciais, é uma doença mais silenciosa e costuma agir assintomática. A paciente não vai ter nenhum sintoma. Por isso também a importância do preventivo, justamente porque a paciente, ela, no estágio mais inicial, que é o estágio mais fácil da gente tratar e que tem o melhor prognóstico, a paciente não tem sintomas. Uhum. E o diagnóstico vai ser feito mais precisamente através do exame. Uhum. Conforme a doença vai avançando, começam a aparecer alguns sintomas. E o sintoma mais comum é um sangramento vaginal anormal, que acontece fora do seu ciclo ali menstrual, muitas vezes após relações sexuais. Tá. Doutor Bruno, tem uma frequência com que essas pacientes precisam realizar esses exames? Sim, o exame preventivo de Papa Nicolau, normalmente ele é preconizado para ser feito de forma anual. E geralmente, depois de 2 exames consecutivos normais, você pode espaçar um pouquinho essa frequência. Mas eu costumo dizer que a importância não só do exame, mas o exame ele também é uma oportunidade de você fazer uma avaliação médica, de passar com um ginecologista ou com um ginecologista. Então, é muito engraçado porque não tem tanto essa dissociação. Normalmente, quem está passando e tem uma avaliação contínua com algum médico ou algum sistema de médico de família ou algum tipo de acompanhamento também acaba fazendo esse exame preventivo. E é de fácil visualização? Com um simples exame já é possível detectar? Sim, o exame ele é super simples, né? Tem uma escovinha que coleta material, isso é colocado numa lâmina ou num potinho líquido e enviado para um laboratório analisar esse exame. Tá. O exame ele é de uma coleta muito simples e o resultado dá essa indicação, se é um exame normal, se tem algum tipo de inflamação, se tem uma lesão suspeita de baixo risco ou lesão realmente de alto risco para câncer de colo de útero. E depois, se tiver esse tipo de alteração, a paciente vai para alguns exames mais invasivos, que a gente fala para realmente coletar material e ter certeza se aquilo é um câncer ou não. Antes da gente falar de tratamento, ainda falando de exames, o SUS implementou um novo exame, que é o chamado exame molecular, um teste molecular. Queria que a doutora Liliane explicasse qual que é a diferença. É o mesmo procedimento do Papa Nicolau ou é um outro tipo de exame? Qual a complexidade dele?
ele? Essa é a nossa grande esperança aí em abaixar esses índices de mortalidade, porque ele é um exame também simples, coletado da mesma forma que a gente coleta o Papa Nicolau, porém ele consegue fazer diagnóstico, ele vai investigar a presença do material genético do HPV, mais especificamente do DNA. E não necessariamente a paciente vai precisar ter alterações celulares, então ele detecta em um estágio anterior ao Papa Nicolau, aumentando assim a nossa vigilância nas determinadas pacientes que vão ter a presença do vírus e um acompanhamento mais rigoroso e individualizado nessas pacientes. É para detectar de forma mais precoce ainda, exatamente. E é da mesma forma como ele é realizado o Papa Nicolau ou é um outro tipo de... É da mesma forma como ele é realizado o Papa Nicolau e ele visa identificar os vírus, os subtipos mais oncogênicos, que têm mais risco de desenvolver o câncer de colo do útero. O INCA, inclusive, diz que o tratamento para o câncer de colo de útero está disponível para as mulheres, né, que tiveram confirmação da doença por meio de um exame de lesão invasiva, né, e tem os tratamentos cirúrgicos ou por meio de rádio e quimioterapias. Falando então de tratamento, quando é diagnosticado o câncer, ali a mulher está com esse câncer do colo do útero. O que é feito a partir de então, do diagnóstico, doutor Bruno? Bom, uma vez que você teve o diagnóstico, a gente tem aquele passo que a gente chama de estadiamento, que é você dizer o quão avançado ou não está aquela lesão. Se ela está confinada à região do colo do útero, se ela invadiu, por exemplo, um pouco mais para cima a região do corpo do útero, se ela invadiu a região da vagina, se tem linfonodos ao redor. A depender do tipo e do grau de invasão... Tem níveis, então? Existem níveis, né, do quanto essa lesão está mais localizada ou ela se espalhou para outras regiões do corpo. Existem indicações de tratamento específicas, desde tratamentos mais simples, de você realmente só fazer uma retirada mais localizada, inclusive se for muito inicial, preservando a fertilidade, até tratamentos mais complexos, onde você pode fazer uma cirurgia removendo toda a parte de útero, ovários e linfonodos, ou mesmo radioterapia. Ou seja, doutora Liliane, a cirurgia não é a primeira opção de tratamento? Nos casos menos avançados, a cirurgia acaba sendo a primeira opção de tratamento, porque a gente consegue remover aquela lesão quando ela ainda está bem limitada ao colo do útero. E muitas vezes, quando é muito inicial, às vezes a gente nem precisa entrar com químio, rádio. Isso vai depender muito de uma avaliação mais individualizada, onde a gente vai ver a extensão da lesão e, como o Bruno falou, se já está cometendo alguns ou órgãos mais distantes, em casos mais avançados, como estruturas adjacentes ao colo do útero, bexiga, parte superior da vagina, paramétrio, e aí a gente vai avaliar isso para poder colocar um tratamento mais específico. Mas normalmente nos estágios iniciais a cirurgia é indicada, porém é uma cirurgia pequena, de baixa complexidade e com alta chance de cura. E aí ela já pode voltar para a sua rotina normal? Vai precisar tomar medicamento ou não, depois da cirurgia? Vai depender do estadiamento que ela está sendo enquadrada e se vai entrar com um tratamento complementar ou não. No caso do tratamento complementar, a gente tem a radioterapia, a quimioterapia, mas em alguns casos mais iniciais, não é necessário entrar com esse tratamento complementar. O que vai ser muito importante aí é um segmento pós-tratamento, onde ela vai ter que ter um acompanhamento rigoroso para ver se vai desenvolver alguma recidiva da doença. Porque isso é possível. Porque isso é possível. E aí, quanto mais precocemente a gente pega essa recidiva, melhora o tratamento e melhora o prognóstico. E a precisão do exame, doutor Bruno, também impacta no tratamento, né? Sim, com certeza. O exame hoje de ressonância magnética é um dos exames complementares mais precisos para a gente fazer o estadiamento. Infelizmente, a disponibilidade desse exame não é tão fácil de se conseguir fazer em todo o Brasil, mas ainda hoje ele é o melhor exame para a gente realmente localizar. Um complementar ao Papa Nicolau. Especialmente para o estadiamento, quando você sabe que tem um câncer, para você ter certeza de qual é a extensão desse tumor. Quando você acha uma lesão ali inicial, por exemplo, já se pede uma ressonância?
Atualmente, com o teste molecular, o que está preconizando, a primeira coisa a ser feita vai ser o teste molecular. Tá, a paciente, ela tendo a presença do vírus, aí a gente vai direcionar para os exames reflexos que a gente chama, que seria o Papa Nicolau ou, em alguns casos, já diretamente para a colposcopia. E aí, com esses exames, a gente vai ver se ela tem somente um vírus que está ali em latência, mas não está desenvolvendo a doença, e ela vai continuar seguindo somente com esses exames. Tá. Caso, com os exames complementares, que seriam esses exames reflexos, identifica a presença da doença, mesmo em estágio inicial, aí a gente vai partir para o outro ponto, que é o tratamento dessa doença. Sim. E aí a gente cai na ressonância para poder estadiar de forma adequada e entrar com tratamento adequado, que passa de uma simples cirurgia, que às vezes a gente tira um pedacinho do colo do útero ali, como pode ser uma cirurgia muito mais complexa, muito Tira mais por ampla, completo. que tira colo, útero, ovário, o esvaziamento de linfonodos e tudo isso. E como a gente falou no começo do programa, né? Toda mulher sexualmente ativa, em algum momento da vida, ela vai ter contato com o HPV, mas não necessariamente ele vai se desenvolver para um câncer, é isso? Exatamente. Exatamente. Pode responder, doutora Liliane. A grande maioria das mulheres vai ter este contato, mas muitas delas conseguem até eliminar o vírus de forma espontânea. Tá, não precisa de tratamento, nada. Ela só vai precisar desse acompanhamento, desse controle, para ver se realmente esse vírus vai ser eliminado ou se ele vai ficar ali numa forma latente, ou até mesmo ele pode ter um alto poder de transformação e acabar transformando aquelas células em células oncogênicas. E aí repetir o exame, né? E aí é repetir o exame. A cada quanto tempo? A cada 5 anos, se normal. Se vier alterado, a gente pede anualmente até ele normalizar ou vai acompanhando anualmente. Tá. Isso desde que ela faça o exame e o exame complementar, o exame reflexo, venha normal. Agora, além do exame, né, Papa Nicolau, esses exames preventivos, tem o fato da vacinação também contra o HPV. É importante em que fase que a mulher precisa tomar essa vacina? É extremamente importante e não só as mulheres. Os homens também? Também. A vacinação ela é indicada tanto para homens quanto mulheres a partir dos 9 anos de idade e a vacinação ela complementa tudo isso e ela vai oferecer uma proteção principalmente para os subtipos de alto poder oncogênico. Então, aqueles vírus que têm mais chance de desenvolver o câncer são os vírus que a vacina vai proteger. Então, a vacina é extremamente importante, porém, também é um problema que a gente enfrenta aí de adesão, de oferta, de comunicação, de conscientização ainda. Por que você acha isso? Eu acredito que porque a vacina ainda envolve muitos mitos e que as pessoas acabam caindo nesses mitos. Muitas pessoas não sabem que essa vacina está disponível, inclusive na rede pública. A grande maioria não sabe que os homens também devem ser vacinados e principalmente quando a gente pega esse nicho masculino, tem muito aquela coisa ainda de que o HPV é uma doença de mulher, então eu não preciso me preocupar. E sim, precisa se preocupar, porque o HPV também atinge homens. Pode falar, doutor. Eu gostaria de destacar que essa mesma vacinação, ela protege, além do câncer de colo de útero, esses vírus de HPV de alto risco também estão relacionados a outros tipos de câncer. Então, principalmente câncer de cavidade oral, câncer de pênis e câncer da região anal. Então, a proteção, tanto para mulheres em relação ao colo do útero, também vale para outros tipos de câncer e para homens também. Então, a campanha de vacinação do HPV, a gente costuma dizer que ela serve para mais de um câncer. Ela vai diminuir muito também a incidência de câncer de cavidade oral nos próximos anos. E a vacina, ela é eficaz mesmo depois da mulher ou, enfim, do homem ter iniciado a atividade sexual, enfim, a vida? Pode tomar depois de que idade ou não? Que daí ela não vai fazer mais efeito, por exemplo, ou não é assim? Ela pode tomar mesmo. Quanto antes o paciente tomar a vacina, ela vai ter uma eficácia maior. Tanto por quanto mais jovem ele ter uma defesa, um sistema imune mais eficiente, como também por ter não ter exposição ou menos exposição ao vírus. Mas mesmo após o início da vida sexual, a vacina ainda continua sendo eficaz, porque ela vai conseguir ter uma cobertura, uma proteção contra os vírus que aquela paciente ainda não teve contato.
Vou pedir sua licença aqui para os nossos convidados para também trazer um alerta importante para a nossa audiência. Despertadores antes das 6 horas, ônibus, metrôs e de repente você abre as redes sociais, alguém já acordou às 4 da manhã, malhou, fez skincare, trabalhou, nadou e não são nem 8 horas? Sente frustração? Alerta laranja. Você não precisa disso. Especialistas afirmam que é muito importante ter uma rotina de manhã. A ordem nas tarefas faz com que o seu cérebro use o atalho mental, deixando a energia para outras atividades importantes do dia. A correria produz cortisol extra, aumentando a ansiedade ao longo do dia. Mas calma, você pode começar arrumando a sua cama. Só isso já libera a dopamina e te dá a sensação de primeira missão cumprida. Além de beber água logo pela manhã, segurar a vontade de tomar café antes de tudo e, claro, evitar as telas e as rotinas perfeitas que aparecem por lá. A sua realidade é única, não se compare e saiba que a saúde é muito mais ampla que isso. Agora, sem pressa, me responde. Eu te vejo no nosso próximo Alerta Laranja, né? Bom, e depois desse alerta importante também, a gente dá continuidade aqui ao nosso papo também sobre o câncer de colo do útero. Eu queria falar um pouco de inovação de tratamento. A gente tem falado muito de inteligência artificial também para a saúde, né? Os dados que a gente tem atualmente mostram que onde estão os maiores aí vazios quando a gente fala de prevenção? Eu acho que a inovação tem um campo muito grande ainda para avançar na adesão ao exame. Existem já algumas iniciativas, de alguns testes, alguns dispositivos de autocoleta, isso em alguns países. Eu, particularmente, tenho uma opinião que eu acho que os dispositivos de autocoleta são auxiliares. Eu acho que eles não substituem a possibilidade de uma avaliação clínica, de passar com um profissional de saúde, que você consiga conversar. Mas existem sim alguns avanços em métodos onde você tem dispositivos de autocoleta, enfim, essa é uma tendência. E outra inovação que na verdade a gente já está vivenciando realmente é a vacinação. Eu acho que a vacinação talvez seja o personagem mais importante dessa história para a gente conseguir nas próximas décadas não ter ou ter uma incidência muito baixa de câncer de colo de útero. Existem alguns países que a vacinação já foi implantada em massa há muito tempo e claramente nos estudos científicos a gente consegue ver a incidência desse tipo de câncer reduzindo. Nós aqui no Brasil ainda estamos começando essa guerra para diminuir a câncer de colo de útero. É por aí também, doutora, que você pensa? Com certeza, eu concordo plenamente e assim, a vacinação é extremamente importante. A gente consegue ver muitas doenças que praticamente foram erradicadas, né, do Brasil através da vacinação. Então, eu acho que é uma junção de fatores. A gente aumentando essa oferta, essa adesão à vacinação, aumentando a conscientização dos pacientes, a importância tende a diminuir, porque é uma doença altamente prevenível e com muitos meios para a gente poder evitar chegar nesses estágios avançados. E a medicina também tem avançado em relação a tratamentos, aos próprios exames, para tentar de alguma forma facilitar, né? Porque a gente sabe que, tô com preguiça de ir ao médico, tô com preguiça de fazer exame, e aí a gente vai empurrando com a barriga. Eu acredito sim que a medicina já avançou bastante. A presença agora do teste, né, do DNA HPV vai ser um grande aliado nosso, porque além dele detectar mais precocemente ainda, ele consegue ter um intervalo maior. Então, a paciente ela não precisa ficar indo anualmente ali fazer a coleta, que é uma coisa que muitas reclamam, elas acham incômodo, elas têm vergonha, têm medo. Então, você aumentando esse intervalo, eu acho que a adesão vai ser maior. E tem já tratamentos mais inovadores para os casos mais avançados. A imunoterapia é algo que tem entrado aí muito fortemente para ajudar as pacientes nos estágios mais avançados. Certo. E esse exame molecular já é algo que no sistema particular já se faz normalmente? Já. Isso é uma novidade para o SUS mesmo? SUS, Tá. E isso você acredita que vai mudar todo esse contexto que a gente vem apresentando de dados, de incidência, de mortes? Eu acredito que sim, mas para isso é necessário a gente informar e conscientizar muito a população que tem essa disponibilidade. Tá.
Para a gente encerrar aqui nosso programa, para cada um de vocês, se vocês tivessem uma orientação, uma dica ali de ação imediata para reduzir esses números de mortes, enfim, e também de casos, o que você diria, doutora Liliane? Investir em mecanismos para potencializar essa adesão à prevenção. Investir tanto numa facilitação ali da oferta desses meios, que seria a vacinação e a adesão a esses exames preventivos, como na conscientização e informação, porque eu acho que quando você tem informação, você tem tudo e você vai atrás do que vai ser melhor. Quem não quer, né, ter saúde? É uma promoção da saúde. É tão bom quando a gente pode oferecer uma coisa que é uma prevenção e não só tratar a doença. Isso é o que o médico hoje mais quer, né? E é tão fácil, né? Depende só da gente. Só da gente. E para você, doutor Bruno? Eu costumo destacar que eu chamo isso de adotar uma postura preventiva. Porque normalmente as pessoas que falham em não fazer um exame de Papa Nicolau de rotina, costumam negligenciar vários aspectos da saúde, não só aquele. Sim. Então, por exemplo, essa mulher que não faz exame de Papa Nicolau, provavelmente vai ser a mulher que não vai fazer mamografia quando estiver na idade da mamografia. Se ela tem uma pré-diabetes, normalmente a mesma mulher que não controla aquela pressão ou que pode ter um risco cardiovascular aumentado. Então, essa conscientização, eu costumo dizer que muitas vezes uma campanha para conscientizar um aspecto da saúde pode mudar a vida inteira. Fazer um exame preventivo de Papa Nicolau pode não só prevenir o colo de útero, como transformar a relação dessa mulher com a saúde dela. Sim, e também tem a diferenciação de região, né? Tem dificuldades, tem região que apresenta mais dificuldade, enfim, pelo cenário, enfim, né? Isso muda de região pelo Brasil que a gente... Muda muito. Assim, São Paulo é uma grande capital. Mesmo em São Paulo a gente encontra uma certa dificuldade, mas nem se compara a áreas mais afastadas, áreas mais rurais, que muitas vezes não tem um centro de saúde ali perto, não tem acesso. E também a questão do custo. Sim. Às vezes essa família, essa mulher, ela não tem condições até financeiras para se locomover a longas distâncias para chegar num centro de saúde. Então, é o que ele falou, eu acho que tinha que potencializar essa questão de campanhas, de ir atrás mesmo, buscar, orientar, conscientizar, e através de uma campanha você consegue abranger vários exames preventivos ali de rastreio para paciente. E que essas tecnologias, enfim, toda essa inovação consiga chegar até essas mulheres também, né? Exatamente. Hoje a gente tem um cenário da telesaúde que já facilita muito. Verdade. Então, muitas vezes você consegue fazer rastreamentos remotos, se precisar conversar com um especialista, consegue ter acesso ao especialista remoto. Então, a tecnologia tem ajudado, tem facilitado bastante a gente aumentar o acesso à capilaridade. O sistema público de saúde tem trabalhado bastante com tecnologia. Muitas vezes a gente acha que não, mas o sistema de saúde tem várias iniciativas muito interessantes, mas o desafio é muito grande. O nosso país é muito grande. A gente tem populações com falta de acesso à saúde em regiões realmente de difícil acesso. Então, eu acho que a gente está num caminho de evolução, mas o caminho é longo. Lembrando, então, que o câncer de colo de útero tem tratamento, as chances são de recuperação altas, inclusive. É um tipo de câncer que deve ser investigado, monitorado, o exame do Papa Nicolau deve ser realizado da maneira correta e no tempo necessário. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Liliane e também o doutor Bruno pela participação e a você que nos acompanhou. Se você perdeu algum trecho dessa entrevista, quer rever outros programas, o nosso programa fica sempre disponível no nosso canal do YouTube ou no aplicativo da Panflix para Android ou iOS. Se tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida, mande um e-mail para nós, é o saude@jovempan.com.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Consegue pensar um refrigerante da cor laranja?
E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja.